Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? E aí, boa noite, sejam bem-vindos. E Isso aí. hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sombras, né, Rafa? É isso aí. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente chama de sombras, né? Que é o que é, na verdade. Nada mais é o que a gente costuma reprimir, né? Que a gente reprime das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Quando a gente reprime, vira as sombras que a gente chama. Por que que vira sombra? Porque a gente esquece eles no nosso inconsciente. E isso leva a algumas consequências. Então a gente vai começar assim, para a gente entender. Nós somos seres, né, completos. A gente tem que ser inteiro. E as sombras faz parte da gente. Então, quando a gente reprime, né, seja nossas emoções, seja nossos pensamentos, seja nossas atitudes, a gente fica faltando algo. A gente já não está mais inteiro, a gente já não está mais completo. E aí o que acontece? A gente vai fazer as coisas de forma que a gente esteja, digamos assim, dividido. Falta alguma coisa. E a gente usa, né, bastante da nossa energia para reprimir quem nós somos, porque o que a gente chama de sombra somos nós também. Faz parte. Né? A gente tem que entender isso, a gente tem que começar a olhar para o universo como um todo, inteiro e completo. Assim como, assim como temos luz, temos as sombras também, né, Rafa? Sim. A gente tem que entender que na caminhada evolutiva, né, vamos chamar assim, o bem e o mal, eles andam junto. Só que qual que é o problema do mal? A gente tem uma interpretação dela muito equivocada do que é o mal, né? Porque a gente já repele, já quer desprezar o mal, porque a gente não entende o que, que é, né, a questão do mal. E o mal faz parte da natureza, faz parte do universo. Quer ver um exemplo interessante? Vamos pegar a natureza. Quando um animal, vamos pegar lá um tigre, né, ele vai caçar e pega lá a sua presa, seja um cervo, seja qualquer animal, né? Se a gente olhar com esses olhos, a gente vai interpretar, vai julgar como uma crueldade, né? O tigre matar o animal lá para ele se alimentar. E a gente pode julgar isso de mal. Só que para o universo, não é bem assim. Aquilo é um crescimento. Então a gente faz parte da expansão do universo, da evolução, esse mal. Na verdade, o que é? Energia. Tudo vira em torno de energia. Só que nós julgamos como mal essa energia. E aí, se você usa ela, né, de forma a fazer o mal, aí você vai fazer o mal. Então a gente tem que começar a entender o que são essas energias. E aí, o que acontece? Nós, como seres humanos, a gente chegou num nível de consciência que a gente tem que começar a expandir, né, o que é esse bem e mal, essa energia positiva, negativa.
Não dá mais para a gente ficar na ignorância. Na natureza, os animais, eles vivem pelo instinto. E a gente vem, né, na nossa caminhada para se livrar desse instinto. Porque a gente já virou ser humano, a gente não é mais animal. Essa história que fala aí que a gente é animal, isso aí não é realidade. Nós não somos mais animais. Então, esse instinto que ainda vive entre nós, o que a gente vai fazer? Vai reprimir isso? Não, a gente vai transcender. A gente chegou num ponto de transcender as energias. A gente transcende. Porque o nosso nível de consciência, né, já chegou nesse ponto da gente transcender. Então, deixar de ser animal para se transformar em seres humanos. Por inteiro. A gente está pedaços seres humanos e pedaços animal, instinto ainda. Só que chegou o ponto que a gente tem que transcender. A gente tem que virar ser humano por inteiro. Físico, mental e espiritual. Se a gente não chegar nesse ponto, a gente vai sofrer as consequências. Quais consequências? É só a gente olhar aí para fora. Por que está tudo esse transtorno, todo esse caos, todo esse sofrimento, toda essa miséria? Porque a gente ainda, o ser humano, não entendeu que ele é ser humano. E precisa transcender o ser animal instintivo que ainda existe nele. Esse é o nosso objetivo evolutivo. E dentro disso, né, como a gente vai transcender, a gente tem que começar a ter o nosso autoconhecimento, olhar para dentro. E é aí que a coisa começa a ficar complexa, porque a gente vai olhar... Pode falar. O autoconhecimento exige da gente essas limpezas. E dentro dessas limpezas estão aqueles fatos que muitas vezes todo mundo ama mostrar a luz, mostrar o que é bonito, né? E esconde. E é isso que a gente diz, que é a sombra, aquelas partes, querendo ou não, negativas da gente, que a gente não gosta, que vem à tona, que as pessoas vejam, entendeu? Então são coisas que a gente vai guardando, vai reprimindo, e quando a gente chega no autoconhecimento, isso dificilmente, quando você expande realmente a consciência, não tem mais como segurar, isso precisa sair. Se você quer alcançar o que você deseja, estar presente, estar feliz, estar realmente transformando a vida, é preciso essas limpezas. É o que a gente fala, são os nossos monstrinhos que a gente tem. Porque ninguém gosta de mostrar, ninguém gosta de deixar aparente esses pontos que não é muito legal de ser visto, mas que a gente tem. Mas a gente também, quando entra no autoconhecimento, a gente pode ter a escolha de trabalhar isso, de iluminar essas sombras com amor, com carinho, com dedicação, olhar isso com respeito, porque não é do outro, não é de ninguém, é nosso mesmo. E a gente tem a escolha de fazer diferente. E não é se julgar, ficar se julgando o tempo inteiro, porque isso é ruim, porque isso é mal, eu tenho o meu lado mal. Sim, mas você pode iluminar isso, você pode jogar luz através do amor e começar a observar as transformações que vão acontecendo. Isso não é ruim, não é de todo ruim. Ele só vai nos ensinar a nos trabalhar melhor, a nos conhecer melhor, a nos livrar de coisas que nos pesam desnecessariamente. Porque quando você faz isso, você reconhece esse lado
entendeu? Fica mais fácil de você transmutar, de você realizar as coisas que você deseja, porque você sabe que tem isso dentro, mas você também tem uma luz maravilhosa. E essa luz, ela sempre, se você quer, ela sempre vai sobressair essa sombra. Então joga luz, o que a gente fala, ilumina. E como que a gente faz isso? Com amor. Não é você ficar se julgando, se reprimindo ou se acusando de coisas. Não, eu tenho isso está dentro de mim, eu sinto raiva, eu sinto ciúmes, eu sinto inveja, eu sinto isso, sinto aquilo. Tá, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque eu quero mudar, eu preciso mudar. E o autoconhecimento, a gente não tem como deixar isso debaixo do tapete. Aí, quando você vai no autoconhecimento e você começa a buscar pela espiritualidade, isso tem que ser jogado fora. Querendo ou não, você precisa expor, seja para você mesmo, da forma que você achar melhor, mas precisa sair. E como que a gente faz isso? Iluminando nosso lado que a gente gosta, aquele lado gostoso, que você olha para tudo com amor, que você olha para tudo com carinho, com respeito, com dedicação. Então, use essa dedicação para você trabalhar essa sombra que está aí, que às vezes te prejudica. E muitas vezes a gente acredita que é o outro, é coisa dos outros, e não é nossa mesmo. A gente só está ali, entendeu? Isso pedindo para ser resolvido o tempo inteiro. Quando a gente resolve fazer isso, as coisas ganham uma leveza, ganham uma energia que é indescritível. É visível, é gostosa de sentir. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso. E dentro do autoconhecimento, querendo ou não, por mais que a pessoa reprima isso, chega uma hora que ela vai precisar se libertar. Ela vai precisar iluminar essa sombra, de alguma forma. E se você vai para o lado da espiritualidade em si mesmo, ali na prática, todo santo dia, você fazer todos os exercícios que você precisa, fica muito mais claro e muito mais evidente. São coisas que precisam ser resolvidas. Não tem como negar. E a gente sabe, né, Rafa, quando a gente entra nesse processo, a gente não consegue voltar mais para trás. Não quero mais querer, não quero mais saber disso, não quero. Não tem como. O negócio é só para frente. Então, é necessário, porque se você ficar ali naquele ponto, você vai estagnar e você vai começar a sentir as coisas se dificultando cada vez mais. Pode seguir. Eu falei demais. Sabe por que a gente fala que é preciso resolver isso? Porque assim, porque você gasta uma energia tremenda para reprimir. Desnecessária, né? Isso. E vai chegar um ponto que vai se manifestar fora. Isso que as pessoas têm que começar a perceber. Você faz tanta força para segurar algo que é teu, que você não gosta, que você não quer ver, tá? Você usa tanta energia para segurar que isso trava você de crescer. Só que chega um ponto em que essa energia já não é mais o suficiente para reprimir e ela se manifesta fora. E aí você faz coisas, né, que você não gostaria. Você tem atitudes, você age pelo impulso, e isso é uma coisa, às vezes, inconsciente, né? Só que você não percebe que você está segurando isso há muito tempo. Aí você pode brigar com a família, você pode fazer alguma coisa no emprego, você pode estar na rua e aquilo vir de uma forma totalmente forte que você não segura. Por isso que a gente fala, é preciso resolver isso. Não tem como segurar mais, né? E dessa forma, o que acontece? As pessoas não crescem, elas não
Por que elas não crescem? Porque elas não estão na sua totalidade para fazer as coisas. Elas não conseguem aprender porque elas não estão na totalidade, 100% presente, usando aquela energia para aprender algo, para crescer, né, em vez de ficar usando a energia para reprimir alguma coisa. E aí, a gente fala em repressão de quê? O que ela reprime tanto? Medo de falhar, medo de errar, medo de não conquistar, né? Pode ser algum trauma, algum bloqueio que ela, na sua caminhada, percebeu, né? Que ela vivenciou. Não quer mais enxergar aquela situação. Né? Por que a gente fala que é emocional? Porque o medo, né? O medo, ele trava tudo. Pode ser a mágoa, né? Então, de fatos, de alguma coisa que aconteceu. A gente vê muito bloqueio, preconceito. Está tudo envolvido nessa questão das pessoas não se resolver o lado escuro delas, mas que é muito importante a gente olhar, observar esse nosso lado, né? A gente vai falando, e como é que a gente resolve isso? Traz para a consciência. Esteja ciente que você tem aquilo, que você está, né, naquele momento fazendo algo que não é legal. É isso. Poxa, não gostei do que eu fiz. Nossa, 50% da sombra resolvido. Tá ciente. Falei, poxa, não gostei do meu barraco de ciúme. Teve ciúme lá, fez um barraco, não gostou. Legal, tá ciente. Metade do caminho andado para resolver. Então, é a gente olhar e estar consciente que a gente é falho, que a gente erra. Para quê? Para começar a melhorar essas coisas. Quando a gente fala assim, joga a luz nisso, né, com amor, com carinho, é para isso. Você falha em alguma coisa? Poxa, eu falho, não quero falhar. Não é por aí. Esteja ciente que você falha, que você erra, e começa a melhorar isso. Né? Se não consegue sozinho, pede ajuda. Se não consegue pedir ajuda, vai de atrás sozinho. Mas o resolver as sombras que a gente fala é isso. É você melhorar o que você não gosta em você. Seja um ciúme, seja uma inveja, seja uma raiva, seja o medo de errar, seja o medo de falhar, o medo de não conquistar, seja qualquer tipo de emoção que você reprime. E muitas vezes, né, Rafa, as pessoas acreditam porque a gente já está um tempo estudando, buscando, acredita que a gente não tenha isso. A gente tem o tempo inteiro, entendeu? Só que a gente aprende a lidar com essa situação e automaticamente aconteceu algo que você não achou legal, que você sentiu que ali tem algo negativo, você mesmo já se avalia, você mesmo já, não, isso não está legal, mas eu tenho, está dentro de mim, eu estou sentindo e tá tudo bem. E é assim, todo mundo tem isso. Ninguém está livre disso. Todo mundo é assim. Metade luz, metade sombra. Todos são assim. O que diferencia um do outro? Que algumas pessoas querem resolver. E aí começa a trabalhar nesse processo de transcender essas sombras. Né? Esses preconceitos, esses tabus. Então, quando a gente olha para dentro, a gente começa a enxergar que a gente tem alguns tabus, a gente não quer falar. Então, aí já começa a reprimir. Ó. A gente não quer falar do assunto, a gente joga esse assunto para longe, para depois, para amanhã. Começou a reprimir. E a gente começa a colocar energia nisso. Né? A gente começa a colocar energia nisso. E quando a gente põe energia nisso, a gente trava. Porque é esse aprendizado que vai dar o salto para a gente crescer, que vai dar o salto para a gente conquistar as coisas. Né?
E quando a gente fala assim, traz para a luz da nossa consciência. Traz para a luz da sua consciência. Poxa, eu sou assim, assim, assim. Vou melhorar isso. E começa a melhorar. É muita coisa para a gente falar, talvez detalhar. Mas assim, o que a pessoa, um detalhe assim, o que a pessoa não gosta nela, começa a trabalhar. Começa a jogar luz nisso. Traz para a luz da consciência e busca alguma Se coisa para questiona, melhorar né, isso. Ralf? Começa a se questionar por que eu não gosto disso, qual a causa, né? Porque quando você sai disso, você para de rodar em círculos. Porque enquanto você permanece nisso, você não consegue enxergar mais nada. Você Sempre fica existe. dando volta, E, fica estagnada naquilo. e sim, sempre existe um motivo das coisas. Esteja consciente disso. Quando você tem algum problema disso, né, em questão de pensamento, de trauma, bloqueio, procure o motivo que traz isso. A hora que você achar o motivo, você traz para a consciência, você consegue trabalhar isso perfeitamente. Você já entendeu. Sempre tem um motivo. Existe o motivo do medo, existe o motivo da pessoa não perdoar, existe o motivo da pessoa se magoar, existe o motivo da pessoa se irritar. Então, olha o que a gente está trazendo aqui. Ó. A pessoa se irrita. Ninguém irrita ela, ninguém nos magoa, a gente se magoa com os outros. A gente se irrita com os outros. E dentro disso, existe um motivo. E muitas vezes a gente não quer enxergar isso, a gente reprime. E quando a gente reprime, mais sofrimento a gente tem. Mais sofrimento daquilo que nos causa dor a gente tem. Porque a gente não quer trazer para a luz, né, para a gente se curar disso. Porque o ser humano, nessa transição que ele está, né, a gente tem o nosso ego muito forte nisso. A gente não quer. Foi colocado isso pela sociedade, a gente não pode ser fraco. Então tem muitas crenças que a gente deixa nos levar para uma escuridão. Né? Ah, a gente é fraco se a gente abrir o coração, a gente é fraco se chorar, a gente é fraco se não falar das nossas emoções. Por que isso? Reprimir. E por que reprimir? Porque se a gente não reprimir, a gente cresce, a gente resolve as coisas, a gente conquista. Vamos lá, a gente conquista o mundo se a gente resolver as nossas sombras. Que é essas coisinhas pequenas. E entender isso. Eu me magoo com as pessoas. Então eu tenho que buscar dentro de mim o motivo, né, que eu vejo fora nas atitudes das pessoas, nas reações das pessoas. Eu tenho que buscar lá fora o motivo que eu me magoo aqui dentro. Quando eu faço isso, eu resolvo a minha mágoa. Porque as pessoas fora, elas não vão me magoar. Não tem como ser assim. Porque tudo que eu preciso está dentro de mim. Que a gente falou. A gente é inteiro. E o mesmo acontece quando você percebe, você sente, você tem a percepção. Quando uma pessoa está assim também, né, Ralf? Você compreende, você aceita, você vê aquela realidade diante de você e às vezes a pessoa fala grosseiramente ou faz alguma coisa grosseiramente com você, você não vai revidar, porque quando você tem essa consciência, você tem esse autoconhecimento, você acaba entendendo que ali tem um problema interno a ser resolvido e não é com você, não tem nada a ver com você. E você também acaba tendo um discernimento maior para acolher aquela pessoa, mesmo ela estando esperneando diante de você ou te repelindo de alguma forma. Então,
assim, traz uma compreensão gigantesca, não só para a gente que está passando, mas ao contrário também. Você consegue acolher melhor as situações. Ó, vou trazer um exemplo assim para as pessoas entenderem. É um exemplo, mas é assim que funciona. Vamos falar assim, de uma coisa geral. Por exemplo, política. Vamos falar de política. Quando a pessoa, por exemplo, critica um político, né? Ah, lá, o político ele é corrupto e tal. Quando a pessoa, né, olha aquele mal político e a pessoa sente raiva, a pessoa sente inveja, a pessoa sente um senso de justiça, mas ao mesmo tempo de vingança, por exemplo. Então, a pessoa tem problema a ser resolvido dentro dela. Então, quando você... É isso que a Sol falou. Quando você olha fora, o que você sente? Então, quando você olha fora um mal político que existe dentro de você e de todo mundo, né? Qual é o sentimento que surge? Raiva, agressividade, inveja, vingança, senso de justiça mascarado de vingança. Você tem problema. Agora, o que ela trouxe ali, que quando você olha e você percebe, né, que aquilo não é teu, é quando você tem, você olha o mal político lá fora e olha o mal político dentro de você e você sente amor. Quando você sente amor, as coisas mudam. Aí você percebe no outro o que está acontecendo e você não se identifica com aquilo. Quando você sente amor. Agora, se você sente outra emoção que não seja o amor, você tem problema. Porque você entra no que a gente chama de sintonia, né? Aí você vai criticar, aí você vai julgar, aí você vai condenar a pessoa, só que aquilo está dentro de você também. E muitas vezes faz parte, e muitas vezes a gente reprime isso, né? A gente fica longe de política, a gente não quer saber de política, a gente deixa Deus dará aí para que faça o que quiserem, né? Agora, quando você traz essa sombra, você sabe assim, poxa, existe um mal político dentro de mim também, só que você transmuta isso para o amor, é diferente. Por quê? Porque você tem a consciência que o mal político está no momento dele de ser mal político. E está tudo bem. Só que quando você sente amor, você não vai condenar a pessoa, você vai ajudar. Você vai ajudar. Por isso que foi ensinado amar o próximo como a ti mesmo. Que a partir do momento que você ama o próximo, seja esse mal político, o que está acontecendo? Você está amando a si mesmo, resolvendo as tuas sombras e externando isso para fora de uma forma a ajudar as pessoas. Por isso que a gente fala e sempre vai falar infinitamente, eternamente. O amor transforma tudo. Então a gente está trazendo um exemplo. Quando você ama, você não está amando o outro, você está amando a si mesmo. Mas esse amor é tão grande que você externa para fora. Então você vai amar o mal político, em vez de condenar ele. Porque se você condena ele, você está se autocondenando. Porque você também faz parte desse mal político. É a tua sombra que precisa transcender. Transcender para onde? Para o amor. Você vai transcender para o amor. E isso você expande para todas as suas sombras. Quando você começa a amar, né, você tem amor dentro de você, você consegue transcender essas sombras muito levemente, muito suavemente, porque você começa a entender. A própria energia do amor vai te mostrando como você vai resolver essas coisas. De uma forma leve, de uma forma harmoniosa,
de uma forma prazerosa, começa a ser prazeroso. Você transcender. Quando você tem amor. Quando isso acontece, você percebe, nossa, quanta energia perdida, quanto tempo perdido, quanto mimimi, para quê? Para me prejudicar. Então é importante a gente fazer essas limpezas. Não é lá uma semana, daqui uma semana, não é todos os dias, não deixar acumular essas coisas. É ir se limpando, tá chegando, vamos tirar fora, vamos, entendeu? Vamos trabalhar isso, vamos olhar, vamos descobrir o porquê, vamos perceber, vamos botar energia boa nisso. Então é aquilo que a gente sempre fala, a gente enxerga fora o que a gente tem dentro, o que a gente tem dentro. Agora, o que você tem dentro, como você reage ou age com amor ou com outras emoções que precisa ser transmutada para o amor. Essa é a diferença. Você vai enxergar as coisas como elas são, mas você vai ter atitudes diferentes. Então, por exemplo, quando uma pessoa, um pai ou uma mãe, tem uma atitude com o filho que não é legal, e põe a culpa no filho, porque o filho é isso, o filho é aquilo outro. Não. É o pai que está com as emoções à flor da pele. Porque se o pai tiver amor, o tratamento vai ser diferente. Ele vai olhar o filho da mesma maneira, o filho vai agir da mesma maneira, mas o tratamento, a educação vai ser diferente. Então a gente está trazendo exemplo, mas expande para tudo. Quando você olhar um mal político, você não vai condenar, agredir ele. Você vai passar amor para ele, mesmo você estando longe. Você vai querer ajudar ele para que ele faça um bom papel, para que ele faça o trabalho dele da melhor forma possível. E isso a gente põe no dia a dia, com a família, com os filhos, com os pais, com as mães, no emprego. Como é que é a nossa atitude em relação aos outros? Porque a gente está se vendo. A gente está se vendo. Qual que é a diferença do que a gente traz aqui de uma pessoa iluminada, né, espiritualizada? É que quando essa pessoa olha, ela se enxerga lá. Ela vai falar, nossa, estou me enxergando a mal pessoa que eu sou, só que eu estou amando. E quando eu estou amando, eu começo a melhorar. E as minhas atitudes vai ser diferente. E quando eu amo o outro, eu automaticamente estou me amando. É essa que é a diferença que a gente traz, né, para as pessoas entender o que é a espiritualidade. A espiritualidade é isso também. É muito mais, né? Mas é isso, é essa iluminação. É o amor ao próximo, porque o próximo sou eu. Eu me enxergo no próximo. É aquela história. Você enxerga beleza nos outros, é porque você tem beleza dentro de você. A pessoa que não tem, não vai enxergar. Não tem como. Mas então, quando eu enxergo uma pessoa agressiva, uma pessoa raivosa, eu também tenho isso? Sim, somos completos. Só que a diferença qual que é? É o amor. A única diferença. É o amor que a pessoa sente. Falando isso, eu lembrei de uma passagem que aconteceu comigo. De uma pessoa que falou para mim, nossa, mas você viu? Coisa feia, que fulano feio. Aí eu falei, tá, mas deixa eu te falar. Você tá olhando só a aparência dela? E o coração, como é que tá? Ah, sei lá, se por fora é feio, por dentro também. Eu comecei a analisar comigo mesmo, sabe? Falei, meu Deus, a inconsciência tá tão grande, que as pessoas estão perdidas. As pessoas julgam muito. O ser humano precisa aprender a lidar primeiro com o que tem dentro. E isso faz parte dessas sombras que a gente está falando. É o que o Rafa acabou de falar. Não é que o outro é feio, não é que a aparência dele, a pessoa tem isso dentro dela. Ela
externa o que ela é, o que ela sente, o que ela acredita ali dentro. Então, esse trabalho é constante, gente. É em tudo, é para tudo e para todos, o tempo inteiro. E quando a gente encara a espiritualidade de uma forma aberta, tranquila, a gente tem um horizonte diferente. A gente enxerga as coisas, enxerga pessoas, e enxerga o mundo em si no fluxo divino. E esse fluxo divino não tem diferença. Não tem desigualdade. Não tem mais e nem menos. E tudo é tão grande, é tão maravilhoso, que quando chega essas coisinhas, às vezes, dentro da gente ali, é tão bom estar nesse fluxo, que você quer, sabe, assim, num passe de mágica, fazer as coisas se esclarecerem, se limparem, sabe, seguir, porque você não quer mais ficar parado. Você sente que o fluxo é necessário para a nossa vida e para a gente estar em paz com a gente mesmo. Então a gente precisa urgentemente começar a trabalhar essas coisinhas, sabe? Dar um brilho diferente para esses monstrinhos que a gente tem, entendeu? E emanar tudo que a gente tem de bom. Ilumina o tempo inteiro. E começa a fluir, porque o fluir é maravilhoso. Não tem como você ficar estagnado nem parado, porque o Criador fez a gente para ser feliz o tempo inteiro, para a gente ver essa beleza que Ele deu para a gente de uma forma tão generosa. Então não tem como a gente olhar para uma pessoa e achar que é diferente. Não tem nada de diferente, somos todos iguais. Cada um tem, sim, sua individualidade, tem um jeito diferente de agir, mas dentro daquilo enxergar o que realmente é, do que a gente foi feito, de como fomos criados. Pode falar. Tem um ditado, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Isso é a mais pura verdade que existe. Exatamente. Né? E aí tem mais coisa, tipo assim, faça com os outros o que os outros gostariam que fizesse com você. Olha, isso é uma outra máxima que a gente devia de levar à risca isso. Né? E dentro do que a gente fala, a gente já percebeu uma coisa que sempre a gente está falando entre bem e mal. Então, ou a pessoa faz o bem, ou a pessoa faz o mal. Eles são dual. Né? Eles são duais. Só que o que as pessoas não percebem é que entre fazer o bem e fazer o mal, não existe o bem se não existir o mal. As pessoas não percebem essa característica, né? Tá, e como é que anula tudo isso? Amor. Você não tem que fazer o bem, você não tem que fazer o mal, você tem que dar amor às coisas. Isso anula tudo quanto é coisa. A gente tem que começar a prestar atenção nessas coisinhas. Então, quando a gente fala para amar o próximo, né, é isso. Porque o próximo é nós mesmos. Não existe nada além de nós mesmos. E a gente vai chegar no ponto em que todo mundo vai amar. Mas para isso, nós precisamos começar a trabalhar as nossas transformações. A gente fala que quem já percebeu, né, que as coisas estão mudando no planeta inteiro, certo? Que as pessoas já começaram a perceber as mudanças, eu vejo muitas pessoas falar, então eu sempre trago esse exemplo. O tempo está passando muito rápido. Né? A pessoa acorda na segunda, quando vê já é quarta, quando vê já é sexta, já está na segunda de novo.
É verdade. Aí começa a falar que antigamente o tempo passava mais devagar, porque a vida era mais devagar. Não é nada disso. O que está acontecendo é uma transformação do planeta. Que aí a gente entra na questão de vibração, de energia. Por quê? Porque nós precisamos mudar. Nós precisamos começar a amar, nem para ontem, é para anteontem. A gente precisa começar a amar para anteontem. Por isso que as coisas estão aceleradas. Né? A gente, como busca muita espiritualidade, a entender, né, as manifestações que a gente acontece aqui, e essas transformações, elas aceleram em decorrentes das escolhas do ser humano. Então, quando o ser humano escolhe ir contra, vamos falar assim, ir contra a vida, as coisas dão uma acelerada, porque a mudança precisa ser muito rápida. As mudanças que nós temos dentro de nós, essa transformação precisa ser mais acelerada, porque não há mais tempo a perder. A gente tem que começar a olhar para nós, a se entender como seres inteiros, a unir o ser humano e o instinto animal e transcender tudo isso. Transcender para onde? O que é essa transcender? Jogar luz, trazer para a consciência as coisas e começar a dar amor para essas coisas. Cara, a gente tem que começar a amar, não adianta. Bota isso na cabeça. Nós temos que começar a amar, não tem para onde correr. Porque o mundo, o planeta está se transformando. O próprio planeta já começou a amar mais. Só que, o que acontece? O que a gente chama lá é sintonia. Então, se o planeta está numa sintonia elevada e as pessoas não acompanharam, vai ter consequências. Sofrimento. O que a gente chama de sofrimento. Mas é só questão de energia fora de sintonia. Porque nós damos o nome de sofrimento. Mas como assim? É só a gente olhar aí. É guerra, é assalto, é violência, é agressividade. É umas loucuras que acontecem. Por quê? Porque estão fora de sintonia. E vamos falar assim, a sombra está se manifestando à força. Tá vendo o que a gente fala? A força está se manifestando, a sombra está se manifestando à força por causa da vibração do planeta. Tem que aprender a amar. Tem que começar a amar. Senão, essas sombras vão se manifestar de um jeito que as pessoas não... Aí sim que elas não vão gostar de ver. Porque, querendo ou não, a gente tem isso dentro de nós. Querendo ou não querendo, tá lá. Um exercício muito bacana. Às vezes a gente percebe coisas, vê situações que você não se identifica, mas que não é legal para você, não é legal a situação em si. E assim, muitas vezes as pessoas olham, poxa, mas eu tô com dó. E é um exercício muito, muito bacana e que eu venho trazendo para mim. E que dó é um sentimento, não é legal. Dó, trocar por compaixão. Você olhar para o outro e ter compaixão. E o que é essa compaixão? É você chegar para o outro, olha, não tá legal, mas eu tô aqui. Entendeu? Eu tô aqui do teu lado, eu tô compreendendo o que está acontecendo, mas eu tô aqui, conta comigo. Vamos resolver, se eu puder ajudar, porque não adianta você olhar e falar, eu tô com dó. Nossa, eu acredito piamente que a dó não ajuda ninguém. Afunda cada vez mais a pessoa naquilo que ela já está. Se a pessoa for vitimista, então, ferrou tudo. Então, assim, joga luz, joga amor nisso, vai lá. Olha, tenha compaixão, sinta compaixão. Olha, eu tô aqui, não tá legal, mas a gente vai fazer ficar legal. Conta comigo e esquece esse sentimento de ter dó.
troca por compaixão. E a compaixão mostra para o outro que você está ali. Tem algo a melhorar, a gente vai caminhar junto, a gente vai fazer as coisas junto e vai fazer dar certo. É isso que é o bacana. E esse é um exercício que eu estou praticando comigo mesmo. E entender isso. São sentimentos e emoções que a gente precisa trabalhar. E tudo isso também está dentro dessas sombras que a gente traz. Que a gente precisa iluminar o tempo inteiro. Quer ver uma coisa que, um exemplo de energia dentro disso? A gente falou de guerra, está acontecendo a guerra. A gente não pode tampar o olho para isso. Está acontecendo a guerra lá, está tudo bem. Agora, olha para você e fala, qual é o sentimento que você tem daquilo? Você está torcendo para algum lado? Você está acusando um lado de ser... como é que as pessoas falam? De ser o causador da guerra? Você está torcendo para o outro lado? Você quer defender um, quer defender o outro? Quando você faz isso, energeticamente você está alimentando a guerra. Se torce para um lado, você está alimentando a guerra energeticamente. Qual seria a solução? Que é isso até que a Sol trouxe. Qual é a solução para ajudar, então? Emanar amor. Né? Então, quando você tem o sentimento de dó ali, você está empurrando a pessoa mais para baixo ainda. Quando você dá amor, você ajuda. Por isso que a gente fala tanto, amar é a solução para tudo. Quando você critica, quando você julga, quando você condena alguma coisa, você está dando mais energia para aquilo acontecer. Mais energia para aquilo acontecer. Que é o exemplo que a gente traz. Então, a guerra lá. Qual é o teu sentimento? Você tem raiva de um lado porque atacou o outro? Você está alimentando a guerra. Você quer defender um lado porque acha que é injusto? Você está alimentando a guerra energeticamente. Você quer ir lá defender? Você quer ir lá... Não precisa nada disso. O que você precisa fazer? Emanar amor. Quando você sente amor, você consegue saber o que fazer. Você consegue saber o que fazer para ajudar uma pessoa, para dar um auxílio a alguém. O amor vai te intuir. O amor vai te mostrar o que você precisa fazer. Porque às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas muitas vezes a gente não sabe. Às vezes a gente vê alguém na rua, por exemplo, e você quer dar um prato de comida, você quer dar um dinheiro, mas às vezes a pessoa precisa de um oi, é de um sorriso, é aquilo que ela está precisando. Mas a gente acha que é dar de comer, que a gente acha que é dar dinheiro. Por quê? Porque a gente ainda não manifestou o amor. Porque quando a gente manifesta, a gente vai saber exatamente o que a pessoa precisa. É impressionante. Às vezes um olhar preenche todo a fome, o vazio, a pessoa se sentir incluso, ser olhado de igual para igual, sentir que faz parte de algo. Isso é muito importante. Não é a dó. Eu tenho dó porque ele está na rua. Não, tá tudo bem com você, sabe? Entra em conexão de forma diferente. Pode falar. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, e aí só a espiritualidade que traz essa resposta. Pode pegar o exemplo de quem está na rua também, mas vou pegar o exemplo da guerra lá de novo. Tá matando inocente. Olha, não tem ninguém inocente lá. Espiritualmente falando, não tem ninguém inocente. São questões a serem resolvidas, tá? De uma amplitude que a gente não entende. E aí você vai querer defender um lado ou outro porque é inocente, você está dando mais energia para aquilo. A gente traz aqui
A gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não há equívoco, não há injustiça para a espiritualidade. Então esse negócio de ter dó das pessoas, de defender um lado, de julgar, de criticar, de condenar, isso está muito equivocado. Porque as pessoas estão onde elas têm que estar, elas estão com as pessoas que têm que estar, na família que tem que estar. Para quê? Para aprender a amar. A gente vai bater muito nisso. Temos que aprender a amar o inimigo. Está lá, está escrito. Ama o próximo como a você mesmo. Mas lá, nas outras páginas, você tem que perdoar o seu inimigo. Ou seja, você tem que amar o seu inimigo. Porque o universo é puro amor. E se a gente não entrar nessa mesma sintonia, a gente vai sofrer as consequências. Que é sofrimento, 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 sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento nos ensina. Ensina o quê? Amar também. A pessoa sofre tanto, sofre tanto, sofre tanto, chega uma hora que ela não aguenta mais. Qual é o recurso? Começa a amar. Aí dá aquele arrependimento, começa a perdoar. Aí começa a falar com o pai que não falava há 30 anos. De tanto sofrer que ela não aguenta mais. Mas é uma escolha. Isso é uma escolha. Então, a gente está trazendo esclarecimento, conhecimento, para que as pessoas tenham uma escolha de aprender a amar pelo amor, não pela dor. Aprender a amar não é pelo errado, amor. né? Entender que não é errado ter sombras. É errado você Exato. ficar alimentando as Reprimindo. sombras. Entendeu? Não Nós é somos errado. duais. Nós todos temos. Mas ter a consciência que você pode trabalhar isso, você pode emanar luz, você pode transmutar isso. Porque a escolha, você pode, você tem o poder da escolha. Não é errado sentir inveja, sentir ciúme. Não é errado. Se a pessoa sente, faz parte dela. Errado é ela não transformar isso. Aí começa a errar. Não trabalhar e ficar alimentando isso, se prejudicando, sofre, faz os outros sofrer, e aquilo vai virando uma bola de neve. E você fica igual um cavalo no redondel, tocando de roda, sem poder sair para lugar nenhum. Já perceberam que as pessoas associam as coisas? Tipo, é o mal, é pecado ter inveja. Mas quando a pessoa entra nessa linha de ser pecado e inveja, a pessoa reprime. Ela não quer sentir. Ela sente, mas ela, não posso sentir porque é pecado, vou reprimir. Então, ela entra na negação. Exatamente. Então, qual que é a situação do pecado? É você cometer o erro de insistir naquilo. Foi falado isso. Está escrito lá também. Né? O que ele falou? Vá embora e não peque mais. Não repita o mesmo erro. Tá? Você sabe que você errou uma vez? Excelente, maravilhoso, porque você descobriu que você tem aquilo, então mude. Mas não erre de novo. O pecado é errar de novo. Agora as pessoas fazem uma associação que é muito ruim ter as coisas, sentir inveja, sentir ciúme. Não é ruim. O ruim é não transformar isso. Então pega o teu ciúme, pega o teu ciúme, pega a tua inveja, pega tudo que você acha que é negativo e transforma isso. Aí sim, você não está pecando mais. Não associe o pecado como algo criminoso. Parece que é algo criminoso que a gente não pode nem passar perto. Não, vamos transcender isso, vamos expandir. A palavra certa é, vamos expandir? Então pega lá o teu ciúme, tua raiva, transmuta ela. Sabe que tem? Então não reprime, não dê mais energia para isso. Aceite com carinho, aceite com amor e transforme isso. Abrace
abrace você, abrace a tua sombra, porque é você mesmo. Não se divida, se una. A união, sombra e luz, ó, faz assim, ó. Abraça você, goste de você, começa a se amar. E a tendência é a luz iluminar a sombra, porque a sombra nunca vai escurecer a luz, mas a luz sempre vai iluminar a sombra. E Então, a gente precisa estar ciente disso. Quando a gente ama a nossa sombra, a gente usa ela pro bem, pro nosso bem. Você usa aquela energia que está ali para fazer algo diferente. Vou dar um exemplo. Você usa o seu medo para ter coragem. Entendeu? Como é que é? Você usa o teu medo para ter coragem. Você usa as tuas frustrações para crescer. Você faz dessas suas sombras um degrau para você pular os obstáculos. Se você falhou, aprenda com a falha e faz de novo. Então você usa essa energia, em vez de você ficar guardando, alimentando, te travando, você usa essa energia para crescer. Errou, falhou? Legal, vai de novo. Errou, de novo, até conseguir. Mas não para no tempo, não atrase a tua evolução por causa de achar que a sombra é algo ruim. Não é algo ruim. É a tua história. É o que você passou, são tuas situações. Se você teve traumas, algum trauma na infância, algum trauma na sua existência, seja ela qual for, use aquilo como um aprendizado. Por mais dolorido que seja, faz parte de você. Algum motivo teve de você passar aquilo. Entenda, aceita e muda. Ah, não é fácil. A gente sabe que não é bem assim. É complicado. A gente está cansado de dizer isso, né, Rafa? É, mas só que a gente tem que ter força de vontade e coragem para enfrentar isso. E é aí que entra a cereja do bolo, que ajuda o amor. As pessoas não entenderam isso ainda. O amor deixa as coisas mais leves, mais suave. Sabe? É uma coisa que não tem como a gente explicar, mas é diferente quando você bota amor nas coisas. Fica mais suave, parece que é, sabe? Parece que você entra não tem nem palavra, a gente às vezes não consegue nem achar. É no fluxo divino. É exatamente. Mas a gente é abraçado, a gente é acolhido de uma forma inexplicável. E aí você resolve as coisas de uma maneira mais suave, mais leve, não de tanto sofrimento. E isso é uma escolha. Você escolhe amar. Né? Então, às vezes a gente passa por situações que a gente não quer que volte mais, mas a gente associa essa situação com uma emoção negativa, né? Uma mágoa, uma frustração. E se você deixar essa situação associada à mágoa, a situação a medo, trava a tua vida. Trava. Tem que transcender. Porque o que transcende? O amor transcende. É essa transformação. O amor é movimento, fluxo. Né? O amor é movimento, o amor é fluxo, o amor é criação. Por isso que a gente fala tanto, se não tiver amor, nada vai para frente. Agora, medo, frustração, a mágoa, né, são prisões, aprisiona as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas passam por situações que associam com mágoa, associam com medo, né, com frustração e muitas outras emoções negativas, trava a vida da pessoa. Então, agora a gente tem o conhecimento e a consciência para mudar isso. A situação, o evento que você passou é teu, um grande aprendizado. Agora você associa isso com amor. Perdoa quem tiver que perdoar, se perdoa, para de se culpar. Culpa, mágoa, tudo atrasa, tudo é uma prisão. Se liberta. Né? Perdoa quem tiver
que perdoar. Se perdoe, não se culpe, faz de novo. Ah, não deu certo. Não é que não deu certo, só você está olhando do lado errado. Você aprendeu. Ah, mas eu fiz um monte de coisa lá e deu errado. Não deu errado. Você está vendo do lado oposto do negócio. Você aprendeu. A nossa vida aqui é um grande aprendizado. A gente está aprendendo o tempo todo. Aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter calma, aprendendo a ter serenidade, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a ajudar. A gente aprende o tempo todo. Só que a gente enxerga em partes, porque a gente reprime as nossas sombras. O dia que você integrar as suas sombras, a sua luz, você vai ficar inteiro. Aí você vai ter uma visão diferente, porque você vai enxergar o todo. Você vai conseguir enxergar o todo. E aí você vai começar a ter vislumbre do que é a vida. Que o que você viveu, o que você vivenciou, foi preciso para você aprender alguma coisa. Foi preciso para você evoluir. Foi preciso para você resolver alguma coisa que tinha que resolver. Que é a nossa caminhada. Isso é evolução. Aprender. A gente aprende eternamente. E a gente ama eternamente, cada vez mais. Hoje eu me amo, né? Amanhã eu amo minha família. Depois da manhã, meus vizinhos. Daqui a pouco eu estou amando o planeta inteiro. Mas amar de verdade, sentir. É você olhar para o mal político, não sentir pena, não sentir raiva, não condenar, não criticar. É olhar para ele e emanar amor. Se puder, vai lá e dá um conselho ótimo para ele. Para ele tomar, né, rumo na vida dele diferente. É isso que a gente tem que fazer. É você olhar para o seu inimigo que te tratou mal, que te desaforou, e emanar amor para ele e falar, ó, não faz isso, não é legal. Ou não fala nada, fica quieto. A hora que você chegar nesse ponto, você está na vibração do amor. É amar o bandido. Ai, vai amar bandido? É. A hora que a gente chegar no ponto de amar o bandido, você está na vibração do amor. Agora, se você olha o bandido e ainda o condena, né, critica, julga, né, quer justiça com as próprias mãos, algo está errado. Deixa a justiça com a justiça. Você só tem que amar. A justiça vai ser feita quando você ama. Pode ter certeza. Se não for aqui na Terra, será a justiça divina. Vai ter consequências. Tudo que a gente faz volta para nós mesmos. Aí tem outra coisinha, né? Então, quando você julga alguém, volta para você. Mais isso ainda. Então, a gente tem que começar a ter consciência dessas coisas. Então, quando você ama o bandido, vai voltar amor para você. Mas não fica esperando que é aqui na Terra ou que é do próprio bandido. Não. Expande. O universo é infinito. Mas o que é teu vai vir até você. O que você julga de bom, o que você julga de ruim. Vai vir. Não tem como não ser assim. Então a gente começa a pensar diferente. Então para que você vai criticar, condenar o bandido se você não sabe a história dele? E se aquilo naquele momento, né, que ele fez foi essencial para ele evoluir? A gente não sabe. Deus age, né, o Criador age de formas que a gente nem imagina. E se foi para aquele cidadão se arrepender, né, começar a perdoar, então, tem o arrependimento, tem o perdão, e são em situações inusitadas. Ah, o cara roubou, mas alguém aprendeu com aquilo. O bandido aprendeu, a vítima aprendeu, só que nós olhamos com olhos humanos e aí a gente condena, critica, julga injusto, mas a gente não tem
totalidade dos fatos que só a espiritualidade tem. Quando você tem esse conhecimento, sabe o que você faz? Você fica de fora. Você olha, claro que não é certo, mas você não vai julgar, você não vai criticar, e você vai saber que aquela pessoa está no momento dela. Está no momento dela. Vai ter as consequências para ela, vai ter as consequências para a vítima. Lembra que a gente falou lá no começo? Você está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Sempre vai ser. A espiritualidade não tem equívoco. Se aconteceu, tem um bom motivo de ter acontecido. Pode ter certeza. Só que a gente não consegue enxergar esses fatos. Mas quando a gente busca esse conhecimento e entende, a gente pode não saber o que é. Mas a gente fala, opa, tá no momento dele. Tá no momento de bandido dele, deixa ele. Ah, você pode ajudar ele? Pode, como? Emana amor. Não condena, não critica, não julga, emana amor. Você está ajudando ela. Você está ajudando aquela pessoa, porque ela está no momento dela de ser agressivo, de ser bandido, de ser mal político. É o momento dele, de aprendizado dele. E sabe o que é o mais interessante? As pessoas acham que isso afeta a vida das pessoas. Não afeta. Lembra que a gente falou lá no começo de novo? Eu que me magoo com as pessoas. Eu que se irrito com as pessoas. Então, se eu acho que a atitude do político vai me prejudicar, vai me prejudicar. Eu mesmo estou me prejudicando porque eu acho isso. Aí a gente vai voltar lá atrás, a gente cria a nossa realidade. Tá vendo como tudo se encaixa? Então, se eu acho que o mal político vai ferrar com a minha vida, na verdade eu vou ferrar com a minha vida, porque eu estou criando essa situação para mim. Mas se eu ver por outro ângulo e ver assim, o político, o mal político está no momento dele. As decisões dele, tanto faz se afeta eu ou não. Eu vou continuar amando, eu vou continuar aprendendo, porque se a gente está nessa situação também, que o político vai fazer lá, as suas artes lá, para nos prejudicar, a gente também tem que aprender alguma coisa com isso. Lembra, a gente está no momento certo, no país certo, com os políticos certos, na família certa, é tudo certo. O que a gente tem que fazer? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu tenho que tirar de aprendizado dessa situação? Será que eu tenho que ser mais forte? Será que eu tenho que batalhar mais? Será que eu tenho que aprender mais, estudar mais para me sair disso? Eu não sei qual é o aprendizado, cada um tem o seu. Mas a gente joga aqui, que é aprendizado. Você está no momento certo, na hora certa, para o aprendizado certo. E se não aprendeu, vai se repetir. Vai se repetir. Vai se repetir até aprender. Nessa vida, na outra. Por isso a gente fala da espiritualidade, por isso a gente fala de reencarnação. Ah, não deu tempo de pagar nessa vida, que ele vai pagar na próxima. Vai repetir na próxima, até aprender. Infinitamente. A espiritualidade, ela trabalha com o infinito. Não tem tempo, não tem tempo. Nós somos eternos. O nosso espírito é eterno, a gente vai viver pela eternidade. Imaginou que maravilha? Você nunca vai deixar de existir. Você nunca vai deixar de existir. Então, se não deu tempo nessa de conquistar, de se realizar, de alcançar seu sonho, vai dar na próxima, pode ter certeza. A espiritualidade vai arrumar para você se realizar, para você realizar teu sonho. O que você não pode é meter o pé pelas mãos e fazer burrada, porque vai ter consequência também. Sempre então, tem, né? às vezes a gente quer, né, com o jeitinho, famoso jeitinho brasileiro, se realizar aqui, né, a gente está apressando as coisas, vai ter consequências disso. E não é legal.
Então é melhor a gente tocar no fluxo da vida, como a gente gosta de chamar, e se realizar na próxima encarnação, na próxima vida. Porque a gente vai realizar tudo que a gente tem que realizar para a gente crescer, para a gente evoluir. Numa vida, em 2, em 10, em 1000 vidas, não importa. Quando a gente entra na espiritualidade, a coisa se expande. O amor expande, o conhecimento se expande. A gente tem outra visão da vida. E isso faz com que a gente não tenha ansiedade, faz com que a gente não tenha pressa das coisas. A gente tem a pressa, mas a gente corre. A gente corre. Só a gente não tem pressa no sentido de ultrapassar o limite, meter o pé pelas mãos que a gente fala. Mas no fluxo da vida é rápido. Quando você entra nesse fluxo da vida, as coisas são rápidas. Mas a gente não pode meter o pé pelas mãos, porque tem consequência. Que é o que a gente vê por aí. Então, é certo ou errado ser um mal político? É errado, vai ter consequência. Vai atingir sua vida? Se você deixar, vai. Se você deixar, em que sentido? Vai lá condenar o político, tirar ele do poder, lá fazer escândalo? Não. Você vai transcender. Você vai aprender com os erros, vai aprender com as decisões que eles vão tomar, e aí você vai, sei lá, votar melhor, vai votar em outro, vai entrar para a política, enfim. Aí o amor vai dar um jeito. Mas se você ficar achando que as decisões dele vai ferrar com a sua vida, vai. Porque você está criando isso para você. E aí o que acontece? 200 milhões de pessoas achando que um político vai ferrar a vida delas, vai ferrar as 200 milhões de pessoas. Não tem como ser diferente. As pessoas não entenderam ainda que o problema está no que elas pensam das coisas. Vamos pôr um exemplo assim, para as pessoas entenderem. Se os 200 milhões de pessoas falassem, ó, entra quem entrar lá, o Brasil vai ser o melhor país do mundo, podia entrar quem fosse lá, o troço ia dar certo. Porque as pessoas criam a realidade. Agora, eles entram lá, botam medo nas pessoas, e as pessoas compram essa ideia negativa, começam a criar. E aí pode ver. Terror e as pessoas entram e embarcam, né? Sim, cria a realidade. Agora, você quer fazer parte dessa realidade? Não, eu não quero. Então começa a pensar diferente. Não importa se é político A, B ou C. A tua vida vai ser uma só. Toca a tua vida confiante, sabe? Confiante, com amor, para você ver se a tua vida não melhora, independente de quem esteja lá. A gente traz um exemplo, mas pega isso e joga para qualquer coisa. É outra coisa, porque é preciso resolver as sombras. Porque se você tem sombras a ser resolvidas, você fica criando aquela sombra se manifestar na tua vida. Quer ver? Quando as pessoas entrar nesse fluxo, sentir o gostinho de sair dessa estagnação, nossa, ela não quer mais, ela não aceita mais ficar circulando ali no nada. Porque, na verdade, é isso, a pessoa circula no nada. São coisas desnecessárias que tiram a sua energia, tira o vigor da vida, de como você pode se manifestar para simplesmente sofrer. Que é um sofrimento. E está escrito. Quando eu falo que está escrito, é nas mensagens bíblicas lá, de Jesus. O que eu mais temia aconteceu. Por quê? Porque a pessoa cria a realidade. Então, o medo da pessoa vai se manifestar. Vai se manifestar, porque essa sombra, lá, a pessoa reprime o medo, mas o medo está lá vivo, vibrando, e vai chegar uma hora, vai manifestar. Vai acontecer situações para aquilo manifestar. E não ter
que fazer. Como que resolve isso? Tem que mudar o pensamento. Tem que resolver a sombra. Tem que parar de sentir medo. Começa a sentir confiança. Quer ver um negócio interessante? Pessoas, isso a gente vê por aí. Pessoas que têm medo de morrer não conseguem viver. Pode ver. Não vive. Tem medo de sair de casa. Tem medo de andar de avião. Olha só. Porque tem medo de uma coisa que é natural. Olha o quanto essa sombra prende a pessoa de fazer muitas coisas. Dela viajar, Isso. crescer, evoluir, aprender. E as pessoas precisam aprender a entrar em sintonia. E não é só o pensamento. É aquilo que a gente sempre fala, pensar, sentir e agir dentro disso. São uma harmonia que precisa estar em perfeito alinhamento. O que está em É harmonia? o pensar, o sentir e a ação dentro disso. Porque muitas vezes, né, a pessoa pensa, mas sente outra coisa. Vamos dar um exemplo assim, a pessoa quer ficar rica. Ela pensa em ficar rica, comprar as coisas, mas sente pobreza. Sabe aquele sentimento de escassez que não vai conseguir? Está em desarmonia. Não vai conseguir. Por mais que ela pensa. Não, porque sente outra coisa. Tem que estar alinhado. Você sente, você pensa e você realiza. Você vai lá e faz. Pessoas que conseguem, mesmo que às vezes inconsciente, fazem isso. Elas sentem, sem saber. Pensa, vai lá e faz, realiza. Está alinhado, está em harmonia. Tem pessoas que... Ó, outro exemplo. Pessoas que querem amar. Ah, fulano não me ama. Né? Mas a pessoa também não ama. Porque lá dentro do coração sente raiva, sente inveja, sente ódio. Como é que está desalinhado? Então você tem que sentir amor, ter pensamentos amorosos e agir com amor. Está alinhado. Está no fluxo da vida. Esse é o fluxo da vida. Sente, pensa e faz. Realiza. Porque se a pessoa pensa uma coisa e sente outra, tá fora de sintonia. Aí eu quero as coisas, eu desejo isso, aquilo, mas pensamento e sentimento não entram em sintonia. Quer muito alguma coisa, mas daí também tem outra, não age, né? Acho que alguém Pior, né? vai cair do céu. Também está fora de sintonia. Né? Sente, pensa, mas não faz. Acho que alguém vai vir fazer. Não. É sentir, pensar e agir. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando está desalinhado, agora com o conhecimento, com a consciência, alinha. Tem medo de alguma coisa? Vai lá e resolve. Traz para a consciência, busca o motivo do medo e transcende isso. Você vai chegar à seguinte conclusão: poxa, por que eu sentia medo disso? Não faz sentido. É uma ilusão. É uma ilusão. A maioria dos medos é ilusório. Medo da morte é uma coisa natural. Além do mais, a morte não existe, porque é só a vida tem outro significado. Olha que então a morte é uma ilusão que prende as pessoas, né, a não fazer as coisas. Primeiro, que é uma coisa natural. Todo mundo sabe que vai partir uma hora. Não tem como ser diferente. Não vai ficar aqui. É a única certeza que a gente tem, né, Rafa? A Pois gente já vem com essa certeza. E a gente sabe vai ter que medo a gente nasce e que a gente vai embora uma hora. E vai ter medo disso, né? E além do mais, aí tem mais ainda. Por isso que a gente fala que é ilusão. Tem mais coisa ainda. A gente é espírito, é eterno. Vai viver para sempre. Então, para, né, de ficar alimentando as sombras e vai viver. Abraça a sua sombra, ó. Se una a ela. Transcende ela e vai viver, vai crescer, vai realizar sonho, vai realizar as conquistas que tem que fazer, vai ajudar, né, a esse planeta a melhorar.
Só o fato de você se unir com a tua sombra, de você se melhorar, você vai estar melhorando o planeta. Você vai ajudar essa humanidade a evoluir. Quantas pessoas estão presas nessas sombras, nessas ilusões, com um potencial maravilhoso? E é o que a gente que pode sempre fala, né, Rafa? É difícil, é doloroso, não é, às vezes, muito confortável a gente olhar para esse lado da gente, mas quando você consegue se libertar, nossa, você fala, por que eu não fiz isso antes? São coisas o que a gente... que é maravilhoso, então não tem como enumerar. A gente fica, às vezes, pensando, né, quantos médicos excelentes não estão paralisados por causa de sombras, né, por causa dessas ilusões, quantos profissionais, quantos bons políticos a gente não poderia ter, quantos professores estão presos às sombras. Já que a gente já parou para pensar nisso? Né? Quantas pessoas que poderiam dar o seu potencial em função de algo maior, mas não o fazem porque estão presos às sombras, a preconceitos, a crenças. As pessoas não pararam para pensar que todos têm um potencial gigantesco dentro delas mesmas. Potencial de amar, potencial de crescer, potencial de evoluir enorme. Mas estão presas às sombras. Presos a ilusões que são ilusão. Se você for lá olhar... Se limitam. Exato. E são ilusões, porque se você for lá e olhar, você vai rir. Você vai dar risada. Falei, meu Deus, eu estava travado, parado a minha vida por causa disso. Ah, não quero... Sabe? Coisinhas. Coisinhas pequenas, pequenos detalhes. Ah, não quero me arrumar porque o ser é pecado se arrumar. Passar uma maquiagem, cortar o cabelo. Cara, isso não tem nada a ver. Isso é sombra. É outra coisa. Você tem que se sentir bem. Claro que tem outro extremo, né? O apego é ruim também. É o equilíbrio. Mas você tem que se sentir bem. Você sofrer por aquilo, né? Exato. Ai, tem que estar perfeito. Também aí começa a ter consequências. Mas você se sentir bem. Ah, mas poxa vida, eu não me sinto bem porque eu ando com uma roupa que eu não gosto. Então, olha para dentro. Põe uma que você gosta. Pois é, mas olha para dentro de você e vê qual que é a sombra que te limita você ir de atrás e se vestir melhor. Ah, não gosto do meu emprego, isso aqui é um inferno, isso aqui Deus o livre. Para. Olha para dentro de você e vê o que você está travando você nesse emprego e vai fazer o que você gosta. Vai se realizar, vai ser feliz. E quando você olha, é tudo ilusão. Ah, sabe o que é a ilusão? A gente fala, tal profissão não dá dinheiro. Sabe, essas coisas que prendem as pessoas. E é tudo ilusão. Tudo ilusão. Às vezes você tem um potencial maravilhoso, mas as pessoas te colocam coisas na sua cabeça e você acredita. Que te limita. Cada um é cada um. Sabe, cada um é cada um. Tem profissão que as pessoas não vão bem porque às vezes aquela profissão não é para aquela pessoa, mas é para você. É para você estar no lugar dela. Você que tem o potencial para se realizar naquela profissão, para se realizar no que você quer fazer. A pessoa está lá de intrometida. E ela vai falar um monte. E ela vai falar um monte. Vai falar um monte e vai rebaixar para você não pegar o lugar dela. Resumindo, a gente tem que olhar para dentro e parar com essa mania de estar sempre olhando para fora, o que os outros querem, o que a sociedade quer, de como eu me visto, de como eu me sinto, de como isso, de como aquilo, entendeu?
É olhar, eu me sinto bem assim, vestida assim, calçada assim, com cabelo assim, essa sou eu. Eu me apresento para o mundo como eu sou. E eu estando bem assim, tudo que eu for fazer, eu vou fazer bem. Porque eu estou bem intimamente, internamente. E acabo transmitindo para as pessoas tudo isso que eu estou sentindo. Você se completa, né? Entendeu? Completa. É você estar bem com você mesmo. E isso acaba expandindo, como diz o outro, levando para as pessoas o que você sente, o que você é, a forma que você age. E isso é interessante, porque é o que interessa. A coisa mais gostosa que tem é quando você olha para uma pessoa e você sente essa verdade dela. Aí a gente consegue se conectar com a pessoa. Porque isso é que atrai. É que conecta o ser humano. É ele entender que ele é importante, ele é especial da forma que ele é. Entendeu? Na forma de sentir, na forma de se vestir. E isso é o que é mais lindo dentro de tudo. É você mostrar essa sua individualidade, que você é um ser ao mesmo tempo unido ao todo, mas que você tem a sua particularidade que Deus te deu, que é só sua e só você sabe fazer. E é isso que é o mais gostoso e é o que as pessoas mais reprimem. Mostrar o que elas têm de especial e de mais lindo. É o que elas são de verdade. Não tem aquela história lá que o artista expressa o que ele sente? Nós somos todos artistas, expressando em nós mesmos. Só que a gente não pode Essa é a reprimir. individualidade. Esse é o temperinho, é o segredinho de Deus na vida de cada um de nós. É esse ser como somos, como agimos, como transmitimos, é que faz a diferença. É você poder levar para as pessoas, você poder chegar no coração das pessoas como você exatamente é, com essa particularidade que é só sua. E não ter medo, não ter vergonha de ser assim. Porque é o seu maior tesouro. Então, perceba, né, que o que as pessoas falarem vai depender muito de você aceitar o que você vai receber. Não importa. Por isso que a gente fala, quando As você pessoas está não definem. As pessoas não definem o que a gente é. Quem define o que a gente é Deus. Porque Ele te deu essa particularidade. E se Ele te der para você usar. E quando a gente traz essa sombra, abraça ela, por isso que é importante, ó, você se completa. Quando você se completa, pode falar o que quiser, você não está nem aí mais. Você não quer nem saber mais do que vão falar, do que vão achar. Porque qual que é o problema? É que quando as pessoas nos julgam e batem na nossa sombra, aí é o problema. Porque você já reprime a sombra. Uma pessoa vem e mostra a tua sombra para você, aí a consequência é desastrosa. Mas quando você está completo, você aceita a tua sombra, e aí você expressa o que você é, o que você gosta, podem falar o que quiserem, podem julgar do jeito que quiserem. Porque você vai entender que o problema está neles. Aí o problema está neles, você já não recebe mais isso. Tanto faz para você. Então as pessoas têm que se libertar. Que a gente começa a entender que é a visão da pessoa, não é a sua. A pessoa vê as coisas, as situações da forma dela. E está tudo bem também. Mas
você precisa estar confiante daquilo que você é, do que você pensa, do que você sente, de como você age. O movimento é todo dentro da gente. Às vezes as pessoas chegam e te diz algo. E quando você está consciente disso, você acaba rindo intimamente. Fala, poxa vida, não sei aonde está esse problema, não sei o que está acontecendo, mas para mim está tudo bem. E as coisas vão acontecendo. Não faz essa diferença. Foi algo jogado ali e está tudo bem. E quando você sente amor, você perdoa a pessoa automaticamente. Você sabe que ela está naquele nível de consciência dela. Ela pode falar o que ela quiser. Não tem problema nenhum. Ela está expressando o que ela sente, o que ela tem. E você, com amor, você vai olhar, vai perdoar e vai entender que é o momento dela. E tá tudo certo. E aquilo não te afeta mais. Aí você não se magoa, você não se irrita, você não se ofende, você não agride mais ninguém. Você está amando. É diferente. É para isso que a gente vai caminhar. Muitas vezes a gente começa a analisar, nossa, em outra época, isso para mim seria assim. Mas por quê? Você mesmo já começa a perceber que as coisas já não são mais a mesma. Você mudou. Sim. Você está no fluxo. E esse fluxo, ele não volta para trás. Ele vai sempre para frente. Para onde ele vai te levar. E não importa o que o que as pessoas vão dizer. Entendeu? É o que você sente dentro de você. As certezas são concretas dentro de você. Então nada mais te abala. Do mesmo jeito que entrou, vai sair. Sem problema nenhum. E essa é a certeza, esse é o fluxo que a gente precisa aprender a lidar com ele, a aceitar. Entrar nesse fluxo, às vezes, é doloroso. É doloroso, não é fácil, não é falar, é brinquedo. E outra coisa, o autoconhecimento nos traz isso como certeza, porque depois que você começa a caminhar, você não consegue voltar mais para trás. Muitas vezes a gente pode até falar no metade do caminho, olha, eu vou parar porque eu não... Mas não tem como mais. É algo que te empurra, te impulsiona de uma tal maneira que não tem como voltar atrás mais. É só para frente. E fazer esse trabalho, essas limpezas, se olhar com mais carinho, se olhar com atenção, traz um certo conforto. É difícil, é doloroso, mas também é muito prazeroso. Você se perceber, se sentir, saber o que você tem, o que é seu, o que não é, o que te pertence, o que não te pertence. É você ganhar a liberdade. Porque eu sempre me sentia livre na forma de pensar, na forma de agir. Só que hoje eu entendo que sempre foi uma liberdade mais de expressão. Hoje essa liberdade é interna, a certeza de que tudo acontece de uma forma mágica. Tem todos os processos? Tem. Mas são processos que vale a pena a gente passar. São descobertas, são curas que a gente precisa fazer na gente mesmo. Como se diz, a gente precisa lamber as próprias feridas.
entender a grandiosidade de cada passo que a gente dá. E não tem saída se a gente não amar. Amar é muito bom, você tem que começar. Porque é uma energia, não tem conceito. O amor não tem conceito, não tem preconceito, não cabe no ser humano, não cabe, sabe? É muito maior do que a gente pode imaginar. É uma energia, uma vibração que arruma tudo, cura tudo. Então, se a gente busca, tá? E assim, a gente pode começar a amar já. Você tem uma escolha assim, você pode resolver suas sombras do jeito tradicional, ou você pode começar a amar, é diferente. Sabe, te dá um frescor, um aconchego, que fica mais suave a gente resolver as coisas. A gente começa a viver mais suave, os problemas já não são tão grandes, as dificuldades já não são tão difíceis, porque a harmonia começa a entrar na tua vida quando você escolhe amar. É uma escolha. Tá aí uma escolha. Porque todo mundo tem amor dentro de você. Basta só escolher amar. Esse é simples. Esse não é dolorido. Esse é muito fácil. Só começar a amar. Essa é a melhor parte. Mas é uma escolha. A gente escolhe amar e a gente aprende a amar. Esse negócio que não se aprende a amar, se aprende sim. A gente vai aprendendo com o tempo. A gente escolhe o amor e o próprio amor vai nos ensinando a como amar as pessoas, como amar a natureza, como amar as coisas. A própria energia do amor vai nos ensinando. É só a gente se deixar levar. E aí a gente sempre, às vezes a gente fala e brinca, né? Experimenta. Experimenta um dia longe das pessoas, você, não importa onde. Deixa se levar um pouquinho pelo amor, pela natureza. Pega um bicho. Um bicho não julga. Né? Pega um cachorro, um gato, um cavalo e começa a trocar amor com ele ali. Deixa se levar naquele momento. É assim que a gente aprende a amar. É nessas horas. Então é uma escolha. É uma escolha. Mas eu não gosto de bicho. Vai lá. Naquele negócio lá, abraçar uma árvore. Vai abraçar uma árvore. Mas troca a energia. Sinta naquele momento o que é o amor de verdade. A árvore vai trocar amor com você. Porque ela tem muito amor ali. Só que as pessoas que não percebem. O animal tem muito amor para dar. Só que as pessoas não percebem. Então, naquele momento que você vai estar, desliga de tudo, esquece o mundo, esquece até de quem é você, esquece até de você. E deixa, fala assim, eu escolho amar esse momento e deixa o negócio acontecer. Deixa vir com o animal, com a árvore, qualquer coisa. Deixa vir. Uma música, bota uma música que você gosta, sabe? Uma música que te eleva teu astral, tua vibração, e naquele momento sinta o amor, deixa o amor vir até você. Todos nós temos. É só a gente escolher amar. Aquele momento você vai aprender o que é o amor. E depois daquilo você tem certeza que você não vai querer mais largar. E aí tudo que a gente vai fazer, a gente emana amor. No trabalho, com as pessoas, às vezes as pessoas nem percebem. Viu o que a gente falou aqui? A árvore tem muito amor para dar. As pessoas que não percebem. Os animais têm muito amor para dar. As pessoas que não percebem. Então, às vezes, você vai estar dando amor para as pessoas não vão perceber. E tá tudo bem. Cada um no seu momento. Mas o que importa é o que tem dentro. E vai
refletir. Você vai expressar esse amor nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas ações, no seu agir, em tudo. É no trabalho, é com a família. Você vai ver que você vai mudar. E daí foi uma coisa que ela falou ali. Você vai mudar, você fala assim, nossa, se fosse antes eu agiria de tal forma. E é isso mesmo. A gente começa a se autoanalisar automaticamente. Quantas vezes a gente às vezes fala, nossa, se fosse há 10 anos atrás, o troço seria diferente. Dar um salto e rodar baiano. Exato. Mas o que aconteceu? Mudou. Algo mudou. Dentro. Sempre vai mudar dentro. E aí você expressa fora. Aí você se expressa fora. Mas quando você aceita por inteiro, aceita suas falhas, aceita os seus erros, aceita as suas dificuldades. Aí quando você está por inteiro, né, abraça as suas sombras, o teu potencial é inteiro. Seja no aprendizado, seja no que você vai fazer, seja no trabalho que você tem que realizar, aí você está inteira. Você está 100% da sua energia ali no que você quer. Aí você cria as coisas para você. Expressando amor. Aí você vai, no trabalho, você vai expressar 100% quem você é. Quem você é. Porque quando você reprime a tua sombra, um pedaço da tua energia já não é mais. Se você era 100%, você já ficou 90%. Então, você, de um potencial de 100%, você está dando só 90%. E se você tiver mais sombra, 80%. E se tiver mais sombra, 60%. E aí o que acontece? Não cresce, não prospera, não desenvolve, não evolui. Aí a vida é uma nhaca. Aí começa a achar culpado, é o político, é isso, é aquilo. Aí começa a metralhar fora. Porque não está Nós somos, inteiro. e nós somos seres perfeitos com várias imperfeições humanas que Deus já trouxe para a gente evoluir dentro de tudo isso. São o nosso trabalho aqui. Essa viagem é para isso, para a gente poder se descobrir, se trabalhar, se melhorar e estar mais livre para a vida. Que é o fluir que a gente fala. A gente está pronto para fluir, entender que essa viagem aqui foi para a gente aprender algo o tempo inteiro. Uma reflexão. As pessoas, é uma pergunta, as pessoas conseguem se dedicar no que ela está fazendo no momento 100%, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente? Será que a gente consegue ter foco no que a gente está fazendo no momento? Comece a fazer isso para você ver a diferença das coisas. Como as coisas se resolvem rapidamente. Quando a gente está 100% presente. Mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A gente está ali. Ó. O que tem que fazer hoje? Vou ter que... Um exemplo, vou lavar a louça. Esteja 100% lavando a louça. A gente joga exemplos fáceis, mas pode pegar o que quiser. Vai estudar um livro difícil, esteja 100%, por exemplo, se você não aprende. Claro que você vai aprender. Onde é que está a dificuldade? Nas sombras. As pessoas começam a jogar dificuldade quando a pessoa tem as sombras. Ah, não consigo aprender. Ah, é muito difícil. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não sei o quê. Ah, é a criança. Ah, é o pai, é a mãe, é o vizinho. Começa a dar desculpas fora do que tem que resolver dentro. Onde é que está a dificuldade das pessoas? A dificuldade das pessoas está em não se conhecer. Porque a gente vai repetir de novo. A gente tem um potencial
gigantesco, só que nós não sabemos usar. Ficamos presos nas nossas sombras, nas nossas queridas sombras que a gente reprime. A gente bota energia para reprimir as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos fatos, eventos que aconteceram na nossa vida. E aí, claro que fica difícil as coisas, porque está faltando um pedaço que é essencial para aquela dificuldade ser ser pulada, né? Aquela dificuldade está difícil por quê? Porque você está agindo em partes. A hora que você unir a tua sombra, a tua luz, a dificuldade vai ficar do tamanho necessário para você passar. Não vai ser mais aquela dificuldade gigantesca. Você vai enxergar o todo. Então, olha a importância disso. A gente vive em partes. Quantos por cento será que a gente está vivenciando? Porque a gente está reprimindo quem nós somos também. De novo, querendo ou não, as sombras somos nós. É a nossa história, é a nossa vida. A gente vai negar isso? Não tem como. A gente tem que trazer para nós, nos unir a isso, né? Transcender elas e usar todo esse conhecimento, todo esse aprendizado para novas coisas. E a gente consegue, todo mundo consegue. Basta que a gente acredite, que a gente siga o fluxo, a gente siga esse fluxo da vida, e querendo ou não, o fluxo da vida é a energia do amor. Sem amor, esquece. Ou as pessoas começam a aprender a amar, ou vão ter problema. Vão sofrer. Aí as coisas vão ficar difíceis. Por que vai ficar difícil? Por que vai ter sofrimento? Por que vai ter o caos? Para as pessoas aprender a amar. As pessoas gostam de aprender a amar no sofrimento, gostam de aprender a amar na dificuldade. Não precisa disso. Basta escolher amar. Acabou o problema, acabou o sofrimento. Acabou a dificuldade. Porque vai vir tudo que é teu para você se realizar, para você crescer. Qual que é a dificuldade, muitas vezes, das pessoas crescerem? Que elas não querem aprender. Não é aprender faculdades matemáticas, faculdades de ler e escrever. Elas não querem aprender a se conhecer, a superar a si mesmo, a olhar na própria energia, né? A olhar a sombra e falar assim, poxa, isso é meu. Como eu vou transcender isso aqui? Como eu vou melhorar essa falha minha aqui? Isso que a gente tem que aprender, porque o resto vem de acréscimo. Mais uma lá, ó. Tá escrito lá. Primeiro, o reino dos céus. O resto vem de acréscimo. O que é de acréscimo? É o que a gente precisa para viver aqui. Comida, bebida, vestimento, roupa, casa, carro, o que você quiser. Mas primeiro o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Nós mesmos. Olhar para nós mesmos e se completar. Olhar nossas sombras e resolver elas. Aceitar que a gente é falho, aceitar que a gente se magoa, aceitar que a gente tem ciúme, tem raiva. Aceita, transcende, e aí você vai estar 100% para aprender. E o que você precisar para aprender vai vir na tua mão, que é o acréscimo. Ah, para mim evoluir, eu preciso de uma Ferrari. Vai dar um jeito de chegar na tua mão. Ah, eu preciso de uma fazenda, eu preciso de uma casa para mim evoluir. Se você estiver inteiro, aprendendo, se conhecendo, vai chegar na tua mão. Não se preocupe. Na hora certa, o negócio se apresenta na tua mão. E aí você cresce. Mas antes de qualquer coisa, precisa estar presente no seu próprio tempo. Exatamente. Tem que estar presente no momento.
100% presente. Porque o que a gente precisa já tem, já é nosso, já é teu. Só que você precisa aprender a ter paciência de como as coisas acontecem. A gente se preocupa, né, com coisas futuras, mas já tem, já é nosso. Só que vai chegar no devido tempo. E quando a gente fica preocupado com o futuro, acontece uma coisa muito interessante. A gente perde o presente. Aí a gente não sente, não percebe o amor, não percebe quem a gente é, porque a gente está preso num futuro que nem chegou a acontecer. Só que já é teu. Nem sabe se vai chegar, mas já é teu. Tenha certeza, já é teu. No momento certo vai chegar. Se você estiver presente. Olhando para você, se conhecendo, se transformando. Funciona mais ou menos assim. Para mim evoluir eu preciso de uma Ferrari. Você está pronto para dirigir a Ferrari? Se você estiver pronto para dirigir a Ferrari, amanhã ela chega. Se você não estiver pronto, enquanto você não aprender a dirigir, ela não vai vir. O que é se aprender a dirigir? Olhar para você, crescer, resolver tuas sombras, resolver teus preconceitos, resolver teus egos, resolver tuas crenças, resolver tuas emoções reprimidas, perdoar, aprender a amar. Isso é aprender a dirigir a Ferrari. A hora que você estiver pronto, Ferrari na sua mão. Pode ter certeza. Não tem como não ser diferente. No universo não há equívocos. E outra coisa, tudo é energia. O que você pensa, você cria. E se você está criando dificuldade, mais dificuldade vai vir para você. Agora a gente tem que aprender a respeitar o universo. Ele funciona do jeito dele. Que é o que a gente fala, entra no fluxo da vida. Pronto. Resolvido. Só que tudo que você quer já é teu. E entender que o seu templo maior é você mesmo. Tem um ditado que diz assim, ó, tudo estará pronto quando o teu espírito estiver pronto. Se você entender isso, tudo que você quiser você vai conquistar. Mas você tem que estar pronto. E o pronto é isso. Você tem que entender como o universo funciona. Que é o que a gente fala. Se você estiver 100% presente, você cria a tua realidade. Você pensa, você cria a sua realidade. O que você joga, expressa, emana para fora, volta para você. Então, se você manda falta, por exemplo, as pessoas reclamam, mais do que você está reclamando vai voltar. Então, é aquela história lá. Quem não tem, né, quando reclama, mais do que reclama não vai ter. Não vai ter. Porque você está criando aquilo. Tudo que você está jogando para o universo vai te devolver. Por isso a gente fala. Pensa o que quer. Declara o que quer. Espera que o universo vai arrumar para você. Agora, espera fazendo. Sente, pensa e ação. E na hora certa o universo vai te dar. Pode ter certeza. Porque é lei cósmica, funciona. É só a gente entrar no fluxo. Deu? Já deu? Passou. Nossa, tá dando quase o dobro, né? Vamos deixar um pouquinho para quinta-feira que vem. Isso aí.
Gente, obrigada a todos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e até quinta, se Até Deus quiser. quinta-feira. E só para lembrar, todos os nossos vídeos a gente está jogando no YouTube. Tá? Então, Exatamente. todos. Então, às vezes, não está dando mais para deixar aqui no Instagram. Então, a gente está jogando tudo no YouTube. @Caminho dos Sentimentos ou Caminhos dos Sentimentos é o canal que a gente tem no YouTube. Então, todos os nossos vídeos a gente joga lá. Para que as pessoas possam ver, né? Porque no Instagram já não cabe mais. Então, é isso aí. Isso aí. Obrigado pela presença, uma boa noite e até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.